Esses dias estava meditando muito sobre isto, o gosto de Deus na salvação, e por que nós podemos resistir provas, por que nós podemos caminhar, e até nos arrepender pelas vezes que murmuramos, não nos regozijamos, às vezes falhamos, muitas vezes, não são poucas, E por que esse gozo persevera e prevalece, como a semana passada prevalece a verdade? Por quê? Porque eu gosto de Deus, entendeu? Então vamos tentar organizar isto, mas com simplicidade, justamente no texto que acabamos de cantar, em Sofonias 3. Sofonias 3. Maravilhoso esse cântico de esperança, esse cântico de alegria de Deus, Alegria de Deus. Porque é tão importante renovar nossas mentes nisso, todos nós. Porque provas vêm, tribulações vêm, e ainda mais fortes do que nunca, como nunca houve desde a fundação do mundo, palavras do Senhor Jesus Cristo. E temos que encontrar, por fé, sumo gozo quando nos encontremos em diversas provas. Tiago diz isso no capítulo 1 de Tiago. Temos que achar um gozo inefável e cheio de glória em todas essas coisas que nos acontecem, que vão acontecer ainda. Entendendo que esse gozo não vem de nós. Entendendo que o gozo vem de Deus. Lembra o Senhor Jesus Cristo, Mateus 25, bem feito, bom, servo e fiel, pelo muito te pus, pelo pouco te pus, por muito te porei, entra o gozo do teu Senhor. Então é um gozo que a gente ainda não experimentou, porque não estamos na glória ainda, não estamos na plenitude do que Deus prometeu, estamos ainda vendo como por espelho as coisas que Deus nos prometeu, mas já experimentando glórias, de glória em glória, como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 3, e estamos nos transformando a cada dia na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor, versículo 18, 2 Coríntios 3, e nessa transformação devemos renovar nossas mentes, porque a vida de um cristão não é fácil, está cheia de tribulações, cheia de provas, e nos encontramos, infelizmente, na geração que estou falando, quando eu falo geração adúltera e perversa, é o contexto da igreja, Como no contexto do Senhor Jesus Cristo falava essa geração adúltera e perversa, falava da religião judaica, nos profetas também esta geração está falando do sistema religioso de Israel, que infelizmente por falta de conhecimento perecem e buscam o gozo que não é do Senhor. Vocês veem aí nos profetas inúmeras vezes, não vou mencionar todos, mas vamos pelo menos a ler esta passagem, depois vamos ler o contexto de por que nós, entendendo isto, vamos entender muitas vezes que não temos uma desculpa para não nos regozijar acima das nossas provas. Paulo estava na cárcere, na prisão, em Filipenses. Vocês leem Filipenses, leiam depois, as inúmeras vezes. Inúmeras não, são contadas, mas são muitas vezes, não sei se 10 vezes. Na mesma prisão que ele fala gozo e corona minha, e regozijai-vos no Senhor. Outra vez digo de regozijai-vos. Acho que um plano de Deus, através de Paulo, para nos encorajar, fortalecer, em não pensar que nossas provas vão acima do que Deus sente no coração dele e que é transmitido a nós. Nós temos atributos de Deus que são transmitidos a nós, imperfeitos, obviamente, como a justiça, como o amor, como a misericórdia. Todos esses atributos, o zelo de Deus, são os transmitidos de Deus para nós, porque o Espírito Santo nos dá esses atributos em nós, imperfeitos para ser aperfeiçoados, mas em Deus são perfeitos.
Mas o gozo do Senhor, que é nossa fortaleza, diz Neemias, deve ser aperfeiçoado em nosso entendimento também, para nós não decair. Algo que nós vemos em Abacuque, por exemplo, ainda em Abacuque capítulo 3, que acabamos de cantar. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não tenha nada para comer, basicamente, ainda eu me regozijarei e exultarei no Deus da minha salvação. Entendeu? Então, esse pensamento renovado de Abacuque, porque lembrem que Abacuque começou a se queixar, e Deus repreende Abacuque. Capítulo 1 ele está cheio de queixas, capítulo 2 ele é repreendido por Deus, basicamente, e aí no capítulo 2 ele exulta a Deus pelos juízos, pela grandeza, sabendo, profeta de Deus, Abacuque, que Babilônia estava chegando para julgar severamente aos judeus. Abacuque era um profeta do tempo de Jeremias e ele sabia que Babilônia estava chegando com suas tropas ainda disso. Então, amados, eles viam coisas que nós devemos aprender a ver para estarmos preparados para o dia mau. Todos nós temos dias difíceis, doenças, tristezas muito grandes. A Bíblia fala de tristezas até no capítulo 5 de Tiago. Diz: quando alguém esteja alegre, cante salmos. Quando alguém esteja triste, ore, clame, chore aos pés de Jesus. Não devemos desligar-nos desse entendimento. Sofonias 3,14: canta, ó filha de Sião, grita, ó Israel, regozija-te e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. Estas são as promessas, obviamente, para Israel nos tempos de restauração, mas finalmente para toda a igreja judia e gentil nos finais dos tempos. Lembre que os judeus ainda estão para serem salvos. Está em Romanos 11, todo Israel vai ser salvo na consumação dos tempos, no tempo da restauração. Israel vai ser salvo, os judeus, todos, o remanescente. Mas aqui fala: o Senhor retirou os teus juízos, ou seja, Deus vem com a misericórdia, depois de julgar, depois de... Todos temos sido julgados de muitas maneiras, ainda antes de ser convertidos, depois de sermos convertidos por pecados, Deus nos julga, nos corrige, nos castiga para nos dar misericórdia. Exterminou teu inimigo, o rei de Israel, o Senhor está no meio de ti, tu não verás mais mal algum. Naquele dia será dito a Jerusalém: não temas, e a Sião: não se enfraqueçam as tuas mãos. O Senhor teu Deus no meio de ti é poderoso. Glória a Deus. Ele salvará e se deleitará em ti com alegria. Ele descansará em seu amor e se alegrará em ti com cânticos. É algo surpreendente saber que Deus, em sua alegria, em seu gozo pelo seu povo, ele tem canções que ele inspira, não somente através de homens como Davi, como Abacuque, como muitos, mas ele mesmo, ele canta canções de gozo, de regozijo. Por exemplo, somente para não perder o contexto, Sofonias 3, e vamos a Isaías 5, vamos ver um cântico que é inspirado por Deus. Obviamente todos são inspirados por Deus, mas olha que bonito, né? Isaías 5, versículo 1, diz: agora eu cantarei, diz Isaías, para meu bem amado, uma canção relacionada ao meu amado e a sua vinha. Meu bem amado tem uma vinha em uma colina muito frutífera. Esta colina ele cercou, junto a removeu as pedras daquele lugar e a plantou como mais escolhida das videiras. E aí continua todo um cântico, né? Então Deus tem cantares que ele produz, e o fruto da sua alegria, sabendo o que ele tem. Sabemos pelas escrituras, desde a lei, que nós somos a porção de Deus. O povo de Deus é a porção de Deus, né? Em Salmos 16 diz: o Senhor é a porção da minha herança e de minha taça. Tu sustentas minha sorte. As cordas de medir caíram em lugares de deleite. E é formosa a herança que tem me tocado. Ou seja, nossa herança é o Senhor, a herança do Senhor é o seu povo. Então, a alegria do Senhor na salvação é demonstrada quando Ele nos salva.
Quando Ele nos salva, alegria nos céus. Lucas 15, há mais alegria nos céus por um pecador que se arrepende que por 99 justos. E todos sabemos que essa passagem é usada muito para evangelismo. Lucas 15 fala também do filho pródigo, que o Senhor resgatou, fala da moeda, fala da ovelha perdida que Deus traz e faz uma obra de recuperação num lugar. Está falando a nós, quando Ele nos salva, quando Ele nos perdoa, alegria nos céus. Amados, e essa alegria é tão grande que é impossível eu tentar fazer flores com o meu discurso para explicar essa alegria. Porque essa alegria não vem de algo que Deus fez com algo alegre. Essa alegria Ele forjou com a vida de seu filho. Com todo o sofrimento do seu filho, amado Jesus Cristo. É incrível que pela dor, pelo sofrimento do Filho amado, unigênito de Deus, Ele consiga alegrar o coração de Deus e o coração do Filho, para que por meio do que Ele fez em todos nós, Ele se alegre com um gozo glorioso, inefável, cheio de glória. Então, amados, essa alegria que está falando aqui, o Senhor teu Deus no meio de ti é poderoso, Ele salvará e se deleitará em ti com alegria. Ele descansará em seu amor e se alegrará em ti com cânticos. E eu ajuntarei, promessa para o futuro, aqueles que estão entristecidos por causa da assembleia solene, esses que são de ti e para os quais a reprovação dela era um fardo. Eis que naquele tempo eu procederei contra todos os que te afligem e salvarei a que cocheia e recolherei a que foi expulsa. E deles farei um louvor e um nome em toda a terra em que foram colocados a vergonha. Vem? Sempre Deus quis ter um povo que dê glória, honra, um tesouro especial. Em Malaquias, no capítulo 3, ele fala que Ele chama seu povo uma joia, ou um povo especial, um povo peculiar. Isso é Tito capítulo 2, também em Êxodo 19, estão por muitos lugares na Bíblia, Zacarias, que Deus se alegra em ter um povo santo para Ele, um povo que ame Ele, que tema Ele e que tenha esse gozo nele, Lembram quando o Senhor envia os discípulos a pregar o Evangelho e fala: Senhor, em teu nome expulsamos demônios, Senhor, em teu nome fizemos isso. O Senhor fala: não os alegreis nisso, alegrai-vos nas vezes que seu nome está escrito nos céus. E aí diz que o Senhor entra em um regozijo do Espírito. Ele se regozijou no Espírito. Dice: te agradeço, meu Pai, porque escondiste essas coisas dos sábios e dos entendidos e as deste aos pequenininhos, as crianças. As que entram no reino dos céus como crianças, se deleitando que Deus se deleita, aborrecendo que Deus aborrece. Naquele tempo eu te trarei novamente e vos recolherei. Está falando da igreja em total, judeia, gentil. Pois farei de ti um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando fizer voltar os cativos diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Obviamente esta palavra pode ser tomada do quando eles voltaram do cativeiro, mas sabemos que o cumprimento final, a profecia sempre se cumpre 1, 2 ou até 3 etapas no final dos tempos. Aí vai ser alegria total. Alegria para quem? Para nós. E alegria para Deus, porque essa é a alegria final de Deus. Amados, infelizmente, o mundo, quando falo do mundo, e do mundo evangélico em sua maioria, se deleitam em que se gozam que no mundo. Se gozam nas coisas temporárias, se deleitam, se regozijam, se gozam, muitas coisas pecaminosas. E amados, essa era a nossa condição. Se estamos aqui é porque a obra da graça chegou, Hebreus 11, 25, ou 24, 25, chegou tão grande a nós, que nós não poderíamos ter mudado nossa alegria de ser chamados filhos de Deus, experimentando tanta afronta, tanto desprezo, tantas vergonhas, tantas calúnias, tanta perseguição de todo quanto é lado, a não ser que o gozo de Deus esteja como um fruto poderoso em nossas vidas. Por isso, amados,
que esta geração apóstata não pode experimentar, por exemplo, as alegrias, as bênçãos, os regozijos de Mateus 5, não pode. Quando você fala, bem-aventurados sois quando por meu nome os persigam e mentam, bem-aventurados sois os pobres de espírito, os que são perseguidos por causa da justiça, não faz cabida em seu coração, porque para eles, sem ter este gozo de Deus no coração, ou seja, sem ter recebido a alegria do Espírito Santo na salvação, lembra? Rios de água viva. João 7,38. Os que crerem, como diz a Escritura, rios de água viva correrão no seu interior. A presença do amor, do gozo, da paz do Espírito Santo. O mundo não pode experimentar isso, porque o mundo, nós antes fazíamos o que diz Hebreus 11, 24 e 25. Pela fé, Moisés, sendo já crescido, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo ser afligido com o povo de Deus. Isso que nós escolhemos. Por quê? Porque isso que fez o Filho de Deus. Ele foi sair fora da porta, diz Hebreus 13, e recebeu a afronta por nós. Do que por um período desfrutar do gozo do pecado. O que fazíamos? Muitas pessoas, nós sabemos que o pecado é horrível, obviamente, mas antes não falávamos que era horrível. Quando estávamos perdidos, que falávamos? Não, é gostoso fazer isso, é gostoso pecar, é gostoso fazer... Então, se a uma pessoa você fala, né, em termos cristãos, eu sou alegre, tudo me vai bem na vida, estou próspero em tudo. Você não está falando com a verdade. Porque Deus nos faz encontrar regozijo e gozo no meio das provas, dificuldades e tribulações. E aqui fala que o mundo, o pecador, tem desfrute, um gozo no pecado. Só um exemplo, em Jeremias 25, amados. Isto está em muitos profetas, quando fala que o Senhor vai castigar ao povo de Deus, porque não obedeciam a palavra de Deus, desprezavam a Deus, e Deus ia fazer parar. Por exemplo, Jeremias 25, está isso no versículo 10, depois que ele profere os juízos contra os judeus por causa da apostasia. Lembre, o contexto, capítulo 25, a apostasia dos judeus, e trazer Nabucodonosor para castigar e julgar aos judeus. E aqui no versículo 9 diz, versículo 8 vamos dizer, portanto assim diz o Senhor dos Exércitos, Jeremias 25, 8, porque vós não ouvistes minhas palavras. E, amados, acá não estou falando de totalmente, você pode dizer, eu faço isto, mas isto não quero obedecer. Não tem, o cristão verdadeiro no seu interior não tem gozo no pecado. Se você faz algo em contra do que Deus mandou, você vai sentir incômodo, vai sentir tristeza, vai sentir angústia, até você não confessar seu pecado a Deus e abandonar seu pecado, aí você vai ser prosperado. Mas se você diz, não, eu cumpro isto, mas isto não quero, não tem gozo, não tem alegria. Por quê? Não é o gozo do Senhor. 1 Coríntios 3 diz que Deus se goza, o amor se goza na verdade, Deus se goza na justiça. Então diz, eis que o enviarei, diz Deus, e tomarei todas as famílias do norte, diz o Senhor, e Nabucodonosor, o rei da Babilônia, meu servo, e os trarei contra esta terra, contra os seus habitantes e contra todas estas nações ao redor, e as destruirei completamente, e as farei um assombro e um assobio e desolações perpétuas. Para quem está falando Deus? Está falando para a sua igreja do Antigo Testamento, os judeus, Jerusalém, onde ele estabeleceu seu templo. Versículo 10, isto que queria chegar a falar para vocês. Além disso, eu lhes tomarei a voz de regozijo.
e voz de júbilo, a luz do noivo e a voz da noiva, o som das pedras de moinho e a luz da vela. Amados, por incrível que pareça, todo esse pecado no povo de Deus, e eles ainda tinham regozijo, tinham festa, tinham gozo, tinham muita alegria. Por quê? Porque estavam rodeados de falsos profetas que não faziam eles voltarem de seus pecados. Eles continuavam seu pecado na sua falsa paz, no seu falso gozo, a imaginação do gozo, como diz Hebreus 11:25, o gozo temporário do pecado. Amados, o pecador, ainda o cristão desviado, se se desviar de Deus, vai ter um gozo temporário. Por exemplo, se um cristão verdadeiro, vamos dizer que eu me desvio, e começo a me deleitar nas coisas do mundo, começo a, qualquer coisa, e perco o sentido do gozo de Deus, e Deus me entrega isso, porque Deus pode te entregar. Começo a me regozijar nessas coisas, ao final, quando Deus chegar com juízo, Ele vai fazer que eu me arrependa por todo esse falso gozo, essa falsa alegria que tive. Talvez o Senhor deixa sem provas, sem tribulações, para que eu veja quão ruim é o pecado ao final, e deixar o gozo de Deus pelo gozo do mundo. Ou seja, vamos dizer, hoje, amados, hoje, isso é para nos animar e para nos afirmar na palavra de Deus. Quando dizemos que a igreja está na apostasia, quase irá estar. Quando dizemos que Deus vai trazer juízo sobre a sua igreja, vai trazer. Quando dizemos que somos poucos no mundo inteiro, agora mesmo que estamos servindo ao Senhor em Espírito, em verdade somos poucos, a comparação de 7 bilhões de habitantes na Terra. Tem muitos irmãos que estão espalhados pelo mundo inteiro, reunindo aqui, reunindo lá, em casas, em lugares, reunindo, congregando, vindo estar juntos. E não se estão deleitando no que a igreja moderna se está deleitando. Que grandes conferências, pregadores teólogos que não mostram o caráter de Cristo. E seu gozo, por incrível que pareça, é dar glória a homens, dar glória ao mundo, e deixa um maravilhoso gozo, que é ter uma vida parecida com Jesus, que é ter uma vida seguindo os passos de Jesus. Amados, quando nós vamos pregar o Evangelho, por que sentimos gozo e alegria? Por que quando compartilhamos, por exemplo, no táxi, por que temos gozo e alegria? Porque é o gozo de Deus. Muitas vezes somos constrangidos, é difícil falar, as pessoas se levantam, mas por que temos gozo? Porque é o gozo de Deus, não é nosso gozo. Por nós ficaríamos calados talvez, mas cada vez que anunciamos é um gozo, é uma alegria. Oh, glória a Deus, eu falei coisas que nem pensava falar, é porque tu estás comigo, e esse gozo quer ser demonstrado no cristão. Amados, o mundo evangélico hoje em dia, e os que estão se apoiando nos gozos temporários, não vão ver isto, não vão poder nem ler as bem-aventuranças, nem muito menos cantar com alegria o que nós cantamos, Mateus 5. Não vamos. Por exemplo, Mateus 5, vamos lá. Mas Mateus 5 é um troféu à verdade bíblica sobre o gozo de Deus no cristão. Por isso, alguém que não é cristão nunca vai poder se regozijar nisto, nunca vai poder dizer amém a isto, nunca. Porque o que prometeram os falsos profetas hoje em dia, a maioria do mundo apóstata evangélico, digo, ou de qualquer religião, é que tudo vai te ir bem, é que tudo vai estar certo, é que você tem a chave da vitória. E não estou falando somente no mundo neopentecostal, em todo o ambiente.
Vamos nos alegrar, chega o pregador tal. Vamos nos alegrar, chega o teólogo. Oh, você tem uma doença, você tem uma prova, alguém morre em tua família, alguém te trai. Ah, não, aí sim, Deus me abandonou. Não, não é assim, é totalmente incongruente com a verdade do gozo de Deus no cristão. No mundo das aflições, mas é isso aqui. Ânimo, encoraja-te. Eu venci o mundo. Encoraja-te. Já para. Sente-te feliz porque tens diversas provas. Há um gozo maior que o universo inteiro, que é o gozo de Deus como fruto do Espírito no cristão. Por exemplo, o fruto do Espírito, paciência. Quando me falta paciência, me envergonho, me arrependo, peço perdão, Senhor. Quando me falta o gozo, deveria também sentir o mesmo. Deveria sentir o mesmo. Tudo bem, que triste essa situação, aconteceu isto, é horrível, choro. E aí, vou de novo ao gozo que o Senhor, minha fortaleza, meu gozo, minha alegria. Amados, é muito... Por exemplo, 1 João 4,19 diz: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Essa é a verdade, Evangelho. Ninguém crê, ou seja, ninguém é salvo se primeiro Deus não faz um trabalho de tristeza, né? Ele te entristece, te mostra teus pecados, você está perdido, e você logo se arrepende, deixa esses pecados abomináveis que antes amava, que era um deleite para você temporal, você deixa, abandona, e logo, Jesus morreu por mim. Mas por quê? Ele me ama, Ele me ama, sou um lixo como eu, o Filho de Deus morreu por mim, como pode ser isso? E aí você crê. E você entra ao caminho de Jesus, você começa a ser discípulo de Jesus, amados, e devemos crer, diz, abençoados ou felizes, essa palavra abençoados ou felizes, muitos são os pobres em espírito, porque deles será o reino do céu. Abençoados são os que choram, porque eles serão consolados. Abençoados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Abençoados são os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Abençoados são os misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. Abençoados são os puros de coração, porque eles verão a Deus. Abençoados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Abençoados são os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Abençoados sois vós, quando homens vos insultarem e os perseguirem, e falsamente dizerem toda espécie de mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e sejam imensamente felizes, porque grande vossa recompensa no céu, pois assim perseguiram os profetas que foram antes. O Senhor nos manda sermos imitadores de Paulo, como Paulo, Cristo, 1 Coríntios 11:1. Amados, Paulo fala de Davi em Romanos 4, mas fala esta parte, Salmos 32. E amados, é muita alegria saber, entender pela palavra de Deus que é pura, é verdadeira, que nos renova o entendimento, que nos anima, que nos ajuda, que nos levanta do pó, que nos tira do pó que às vezes nós não queremos sair. Salmo 32, ele fala, além dessas bem-aventuranças ou alegrias, ele fala de uma maior alegria. Abençoado é aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é encoberto. Abençoado é o homem a quem o Senhor não imputa a iniquidade e em cujo espírito não há malícia. Essa palavra em hebraico é literalmente é abençoado, mas também é feliz. Feliz é aquele cuja dor ajuda o Senhor de Jacó, cuja esperança está no Senhor seu Deus. Amados, porque às vezes nos contaminamos com esta geração? É muito difícil. Ló, nome justo, ele disse que estava agoniado, né? Não sei como se fala em português, pela conduta ímpia, né? dos sodomitas em Gomorra também. Nós muitas vezes nos sentimos assim, agobiados. No entanto, mas no entanto, continuamos tendo nosso gozo no Senhor. Aqui fala claramente:
Alegre, feliz, abençoado aquele cuja transgressão é perdoada. Nós experimentamos isso desde o primeiro momento que o Senhor nos enche esse Espírito, quando o Senhor nos salva, quando o Senhor regenera nossos corações, nos dá cântico. Olha que diz, Salmo 30, versículo 11. Tu transformaste meu pranto em dança. Tu tiraste meu pano de saco e me cingiste com alegria, a fim de que a minha glória possa cantar louvores. Então nós cantamos porque Ele canta também. Ele se regozija vendo seu povo sendo salvo, sendo libertado do pecado. A ti, e não se silenciar. O Senhor meu Deus, eu darei graças a ti para sempre. O Salmo 16, amados, olha o que diz aqui, que maravilhoso. Salmo 16 diz, versículo 5: o Senhor é a porção da minha herança, do meu cálice, tu mantens a minha sorte, as minhas linhas caem em lugares agradáveis. Sim, eu tenho uma considerável herança. Olha o que diz aqui, versículo 3: mas aos santos que estão na terra, e aos íntegros em que está todo o meu prazer, todo o meu deleite. Deus se deleita em seu povo, porque Ele se deleita em seu Filho. Ele diz: escutai, este é meu Filho amado, em que eu me deleito, a Ele escutai. E no último versículo diz 11: mostrar-me-ás a vereda da vida, na tua presença a plenitude de alegria, e tua mão direita há prazeres para sempre. É, amado, como eu dizia ao começo, em Hebreus 11, marca a fonte dessa alegria. Quando cantamos a fonte de gozo, né? Há um monte de vem, há um monte de negócio, né? Tá. Hebreus 12, desculpa. Portanto, visto que nós também estávamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas do capítulo 11, deixemos de lado todo o peso e pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a corrida que está proposta diante de nós. Como? É difícil, claro, uma corrida longa, dificuldades, obstáculos, o diabo, a carne, o mundo, etc. Mas como vencemos? Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Olhem isto, que maravilhoso. O qual, pelo gozo que lhe foi proposto, suportou a cruz, desprezando a desonra, e está sentado à destra do trono de Deus. Como? Como o gozo que está proposto para ele? Se em Hebreus 5, versículo 7, diz isto, de Cristo Jesus. Hebreus 5, 7 diz, de Cristo Jesus, o qual nos dias da sua carne, após ter oferecido orações e súplicas, nós cremos que isto está falando do momento em que ele clama 3 vezes ao Pai em Getsemani, que a ira de Deus não caia sobre ele, mas seja a vontade do Pai, com grande clamor e lágrimas. Estava tão angustiada a sua alma até a morte, diz a palavra, os evangelhos. Aquele que podia livrá-lo da morte, e foi ouvido naquele que temeu. Embora fosse um filho, aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. Então, Hebreus 12 diz que ele teve gozo. Ele teve gozo, e por esse gozo, essa alegria de Deus, ele foi ao Calvário, desprezou toda a dor, toda a afronta, toda a vergonha, toda a ira de Deus. Por quê? Porque por meio desse sacrifício, ele ia conseguir muitos filhos e levar muitos filhos para a glória. Então, o gozo de Deus é salvar almas, resgatar almas pelo sangue e pela fé do Filho de Deus. Então, amados, como nós podemos viver nessa mente renovada? O Senhor fala em Efésios que a gente tem que renovar o espírito da nossa mente, porque temos muitas coisas que nos atacam, mentiras, imaginações, setas, etc. Setas, né, do diabo, setas do diabo. E essa alegria, sabendo que Deus se alegra com a minha salvação,
que Deus se alegra em me provar. Deus se alegra em me provar, porque por meio da prova, que como ouro, ela vai retornar a justiça, a santidade. Ele fala que esse gozo, que ainda que vemos nas escrituras que falam do sacrifício, que foi terrível, e nos evangelhos, ele suportou essa cruz, desprezou toda essa desonra e está sentado à destra do trono de Deus. 3, considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, a fim de que não fiqueis exaustos e desencorajados em vossos espíritos. Então Deus sempre está nos animando a continuar, a perseverar, a crer. E de fato, amados, essa é uma qualidade cristã muito maravilhosa. Romanos 14, versículo 17, diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Alegria no Espírito Santo, no fruto do Espírito. Romanos 15, versículo 13. Ora, o Deus de esperança vos encha de toda alegria e paz em crer, para que abundeis em esperança por meio do poder do Espírito Santo. 1 de Pedro, capítulo 1. Olha que maravilhoso. Diz aqui: versículo 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que conforme a sua abundante misericórdia nos gerou novamente para uma esperança viva pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, imaculada e que não se desvanece, reservada nos céus para nós, para vós, que estáis guardados pelo poder de Deus através da fé, para a salvação que já está pronta para ser revelada no último tempo, na qual, na salvação, os alegrais grandemente, embora agora por um tempo, sendo necessário, estejais sob opressão por causa das muitas tentações, para que a prova da vossa fé, sendo muito mais preciosa do que o ouro que perece, mesmo que provado com fogo, possa ser achada em louvor e honra e glória na aparição de Jesus Cristo, ao qual, não havendo visto a mais, em que embora não vejais agora, e mesmo assim crendo, vos alegrais com gozo inenarrável e pleno de glória. Amados, essa é a alegria de um cristão. Não tem mais. Não tem mais. Esperança da glória, ver Jesus Cristo, caminhar com Cristo, fazer o que Ele agrada, desfazer, rejeitar o que Ele não agrada. 9. Recebendo o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Esta geração se deleita no mundo. É incrível, porque em Salmos 16, amados, de novo, Salmos 16 faz um contraste muito grande. Fala dessa alegria eterna na presença de Deus, dessa alegria. Olha para você ver, o Senhor falou para os discípulos: não vos alegreis, ou que os demônios se sometem a vós. Imagina, eu vou sair na rua e os demônios todos se sometem a mim. Não se alegrem nisso, porque até os falsos profetas fazem isso. Alegrem-se que seus nomes estão escritos no céu. Alegrem-se gozem-se no que o Senhor se goza, que é na salvação das suas almas. No que o Senhor canta, que é a salvação das suas almas. O gozo de Deus, a alegria de Deus, até com cânticos. Quando no Salmo 16 fala que é plenitude de gozo, olha, mira o que diz o versículo 4: suas dores se multiplicarão, aqueles que se apressam atrás de outro Deus. Meu Deus pode ser minha vida, minha família, minhas posses, meu carro, minha casa.
Em Hebreus 10, quando fala do cristão, fala que sofreram a perda dos seus bens com gozo. Depois leia Hebreus 10. O que quer dizer? Um cristão perdeu sua casa. Exemplo de glória. Um cristão perdeu seu carro. Um cristão perdeu 50 mil reais. Claro que tem coisas que a gente pode recorrer às autoridades, né? Obviamente estou falando, a escritura é bem clara nesses aspectos. Mas a glória não está, a alegria não está nessas coisas. Lembra na parábola, ou as parábolas do reino? A parábola do reino diz que o homem, vendo que tinha um campo com um tesouro, vendeu tudo que tinha e com gozo comprou um campo. Compara esse gozo de ter o bem mais precioso do mundo, a alegria mais preciosa, que é Cristo Jesus. Mas pelo contrário, o falso evangelho que te diz: aceita Jesus e tudo vai bem na sua vida. Uma falsa mensagem, uma falsa esperança, um falso gozo, porque eles não te falam, não, você vai ter que morrer a si mesmo. Você vai ter que, ainda no batismo, é uma representação da sua morte a este mundo, é a ressurreição para uma nova vida. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram, essas aqui todas são feitas novas. Não, a palavra do Senhor nos diz algo bem interessante. Que a semente que caiu na terra pedregosa, você fala? Sim. Aqui, por exemplo, aqui na pedra, põe na semente um pouquinho de, sei lá, de ramas, né? Morre. Diz que essas pessoas recebem a palavra com gozo. Que gozo? Gozo falso. Gozo falso. Já vimos em Jeremias como o povo de Deus tinha um gozo falso, uma esperança falsa nos seus ídolos. Já vimos em Hebreus 11:25 que é um gozo temporário, no gozo no pecado, nos prazeres do pecado, que vai se dissolver, que vai ser julgado, vai ser queimado, Deus vai se encarregar de destruir tudo. Mas diz que ainda essas pessoas receberam com gozo. Qual é a diferença entre eles e os que receberam a palavra com gozo quando Pedro pregou o sermão em Atos 2? Qual é a diferença? Aleluia. O evangelho falso te engana, você, oh, que bonito, eu vou ter tudo isso, onde assigno, pronto, eu aceito. E ao final não é nada disso, você vai sofrer, vai ter tribulação, o diabo vem tudo e vai embora disso. Mas o verdadeiro evangelho foi anunciado, esses 3.000 convertidos em Pentecostes. O que falou Paulo? Pedro: vocês mataram, vocês crucificaram ao Senhor. E diz que o coração deles se compungiu. Que faremos então para sermos salvos? Aí Pedro fala: arrependam-se todos vós e batizem-se em nome de Jesus, ou seja, creia no evangelho de Jesus, batizem-se. E diz que com gozo receberam a palavra e permaneciam na doutrina dos apóstolos. Glória a Deus. Está aí em Atos 2:40, se não me engano. Permaneciam na doutrina dos apóstolos. O que fazemos nós? Permanecemos na doutrina. Caímos, muitas vezes falhamos. Um lixo, às vezes, não, todo dia verdadeiramente. Eu sou um lixo, um cachorro, meu Deus, me perdoa, como posso? Mas aí a graça te renova, o gozo da salvação vem. Oh Senhor, obrigado, de glória em glória, me faz crescer, me salva desse pecado, me ajuda, Senhor, quero te seguir com todo o meu coração. Deus renova. O que aconteceu com Davi, amados? Aquele que falou, oh, bem-aventurado, feliz, aquele cujo pecado é perdoado, que falou: Senhor, devolve-me o gozo da tua salvação. Imagine esse coração. Imagina Davi, em Salmo 51. Devolve-me, Senhor. Assim está a maioria, dos nossos irmãos que talvez estão desviados. Estão se alegrando nos prazeres, deleites das teologias, dos grandes templos, dos estos, do outro, da leitura, e perderam o gozo da salvação. Perderam a alegria.
Davi diz: devolve-me o gozo da salvação. Não retires teu Santo Espírito de mim. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Então, amados, esse gozo que um cristão que crê, né? Que crê por fé, Deus se goza na minha salvação, eu me gozo na salvação que Ele me dá. Esse gozo de Deus está em mim. Eu creio. É como a justiça. Por que nós pedimos perdão todos os dias ao Senhor, sabendo que Ele nos perdoa? Porque nós cremos que a justiça nossa é Jeová, Senhor Jesus Cristo, a justiça nossa. Infelizmente, a maioria está aqui. Suas dores se multiplicarão. Aqueles que se apressam atrás de outro Deus, suas bebidas, ofertas de sangue, eu não oferecerei, nem tomarei os seus nomes nos meus lábios. Eu não adorarei, não servirei. Eu rejeitarei qualquer tipo de ídolo. O Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. Tu mantens a minha sorte. E no capítulo 17, amados, diz assim, versículo 9: dos perversos, Davi também, que me oprimem, dos meus inimigos mortais que me cercam, se encerram em sua própria gordura, com sua boca falam orgulhosamente. Eles agora nos cercaram em nossos passos, eles baixaram os seus olhos, se curvando para a terra. Tal como um leão que é ávido por sua presa, como se fosse um leãozinho espreitando em lugares secretos. Continua dizendo: levanta-te, ó Senhor, desaponta-o, humilha-o e livra a minha alma do perverso com a tua espada. Ele implica, né? Dos homens com tua mão, ó Senhor, dos homens do mundo, que têm a sua porção nesta vida, e cujo ventre tu encheste com o tesouro escondido. Eles estão cheios de filhos e deixam o resto de seus bens para os seus bebês. Pessoas que têm a alegria das suas vidas neste mundo, suas posses, seus dinheiros, suas coisas. A igreja evangélica, ou o falso evangelho, amados, tem criado pessoas egoístas, pessoas que não têm esse gozo de Deus no coração, porque não tem mesmo. Então, se você não recebe o gozo pela graça, pela fé, na salvação, os rios de água viva, a certeza de que acontecer o que acontecer, Deus está com você. O mundo evangélico está desonrando o nome de Deus, a verdadeira alegria que deve ser tida por verdadeiros servos de Deus. Como pode ser, por exemplo, que os apóstolos tenham sido açoitados, né? Saindo do concílio, e tenham saído com gozo, com alegria, por ter participado dos sofrimentos de Cristo? Como pode ser? Que loucura, que isso? Estão loucos. É porque o gozo do Senhor estava neles. Como pode ser que o cristão se alegre nas coisas que Deus alegra e se sinta mal nas coisas que Deus... É porque esse gozo, essa alegria, esse fruto do Espírito está aí em nós. Então, amados, mantenhamos essa convicção, não cedamos ante qualquer alegria mundana, né? Quando falo uma alegria mundana, é pecaminosa, né? Tem alegrias, por exemplo, que, imagina, eu vejo a criação, vou na praia. Nós vamos na praia, sim, gostamos do mar, não gostamos de ver pelados nem peladas na praia, obviamente. Escolhemos dias que podem, né? Bom, se estivéssemos na praia aqui em BH, né? Mas não temos, mas quando vamos, nós gostamos que não tenha nada para apreciar e glorificar o Deus que criou todas as coisas. Nós podemos nos alegrar dessas coisas. Mas aquele que não se regozija no que Deus se regozija e nunca se regozijou nas coisas que Deus fala na sua palavra, é porque não tem Deus. É porque não tem Deus. Qualquer pessoa que falar, não me regozijo na perseguição, então não conheceu a Deus. Qualquer pessoa que diga, não me regozijo em que perca meus bens por causa do Evangelho, biblicamente falando, talvez nunca conheceu a Deus ou está desviado.
Qualquer pessoa que não entenda que nosso gozo não vem de nós, é porque o Espírito de Deus veio e nos deu esse fruto. Então talvez nunca conhecer a Deus. Toda pessoa que não se alegre em ver pessoas convertidas, não conheceu a Deus. Assim começa a parábola do filho pródigo. Os fariseus, se não me engano, os escribas, se queixavam porque o Senhor estava com quem? Com os publicanos e pecadores. E aí o Senhor ensina. Ele veio para resgatar os pecadores. Ele veio para salvar e explica qual é seu regozijo. Não porque o filho mais velho estava sempre aí obedecendo tudo. Não porque seu filho mais novo se perdeu e depois foi achado, estava morto e depois ele deu vida para esse filho. Então, toda pessoa, e isso é fácil, irmão, já vi isso muito. Vamos evangelizar. Não, isso não é para mim, não. Para mim? Você não vai ver um pecador, ou pelo menos vai pregar a palavra para o pecador, se arrepender? Você acha que Deus não se goza com isso? Você acha que Deus não se alegra com o evangelho das boas novas, da alegria, da salvação sendo pregada, ainda por alguém que não saiba como pregar? Você acha que não é necessário falar para as pessoas de Cristo para que tenham esse gozo eterno, para que Deus venham benditos do meu Pai, ao gozo eterno? Que tipo de Deus você está crendo? Não tem como. Em Filipenses mesmo, o apóstolo Paulo fala que ele se regozijava. Por quê? Porque o evangelho era pregado. E ainda fala, que alguns pregavam por quê? Por contenda, por ciúmes. Mas de qualquer maneira falavam, eu me gozo e me gozaria ainda. Porque o evangelho é pregado. Agora, nós estamos falando de falsos profetas, obviamente, que pregam um evangelho falso. Então, amados, temos muitas coisas pelas quais nos alegrarmos somente presentemente, também alegrarmos pelo que Deus tem feito por nós em todo o nosso caminhar, desde que nos salvou. Uma alegria enorme, que esses rios de água viva sempre estejam correndo, que não façamos como Israel, em Jeremias 2, que fala que eles trocaram sua glória. Eles trocaram a cisterna, você fala? Cisternas botas, Cisternas de água viva. Jeremias 2, palavra em português. É muito triste, olha. Alguma nação, Jeremias 2:11, alguma nação trocou seus deuses por outros que não são deuses. Porém o meu povo trocou a sua glória por uma que não beneficia. Estai atônitos os céus por causa disto, e ficai terrivelmente temerosos, ficai muito desolados, diz o Senhor, porque meu povo fez duas maldades. No versículo 2 diz que Deus lembrava da bondade da juventude de Israel, o amor das suas bodas, regozijo das bodas, ou seja, do primeiro amor, da alegria, me casei, sou de Cristo, agora me casei com o Senhor. Porque meu povo fez duas maldades, abandonaram a fonte de águas vivas e cavaram cisternas para si, cisternas quebradas que não podem armazenar água. Amados, e isso que está acontecendo. Nós somos isentos? Não somos isentos. Não somos isentos, ou seja, não vamos ser... Não estamos isentos. Não estamos isentos, ou não vamos ser poupados se fazemos isso. Se não mantemos o primeiro amor, o primeiro gozo, a primeira paz, a primeira bondade, a primeira justiça, etc. Alegria da salvação. Vocês têm? Glória a Deus. Glória a Deus por isso, amados, porque muitos não têm. Muitos não têm. Estão tomando um remédio psiquiátrico, dizendo ser cristãos, estão tomando um remédio psiquiátrico. É triste, amados. É triste.
Fala, não, minhas lutas são muito grandes, não consigo orar, não consigo ler a Bíblia. Mas se Cristo não morreu por você, onde está o primeiro amor? Não, tudo bem, mas já me falaram que isso é bom. Amados, é um grande pecado. É um grande. Salmo 2 diz, servir o Senhor com temor e regozijai-vos com tremor. Regozijo com temor, como é isso? Só em Deus. Só em Deus. Bem, amados, que Deus nos ajude e nos perdoe, né? Porque verdadeiramente, quantas vezes nossas mentes, né? Nossos corações se extraviam para pensar coisas que não estão escritas. E devemos manter-nos sempre fiéis, firmes nestas. Eu tinha anotado algumas coisas aqui, mas essas são as marcas, amadas, do gosto de Deus. São as marcas. Gosto na prova, gosto no desprezo, gosto na perseguição, sabendo que o gozo é de Deus. Ele é de Deus, Ele é autor e consumador de nossa fé, Ele é autor e consumador de nosso gozo. Ele iniciou nosso gozo, Ele vai terminar nosso gozo. E vai continuar eternamente esse gozo. Eternamente. Amém, amados?